Bem-vindo ao canal Escatológico. A palavra de Deus diz, na primeira epístola de João, no capítulo 4: Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, todo aquele que crê na palavra, que prega a palavra e fala da verdade, ele às vezes fica ansioso para que aqueles que ouvem dê ouvidos às palavras que ele diz. Então, quantas vezes, por falarmos a verdade, somos taxados de loucos, zombam de nós, né? Somos zombados, escarnecidos. Sim, por que isso? Simplesmente porque aqueles que não ouvem a verdade, eles não são de Deus. E não são todos que são de Deus. Só alguns. Agora, aqueles que são do Senhor podem nem ter ainda professado a fé nele, mas já são dele, porque Deus tem os seus escolhidos. Esses escolhidos irão crer e vão receber com muita alegria quando falarmos a respeito da verdade. As escamas vão cair dos seus olhos. Então, somos instrumentos. Você que prega a palavra, você que sustenta a verdade, apesar dos escarnecedores, o seu trabalho em Cristo não é vão, porque você é um instrumento nas mãos do Senhor. Então, vemos aqui, né? Estamos hoje vivendo um sistema totalmente diabólico, né? Que está enredando as pessoas. Então, é dentro do sistema político, a ONU fazendo as leis das nações, né? E nós aí, todo mundo aí, querendo uma mudança no sistema político. Mas pergunto eu, será que vai mudar mesmo? Não são todos estes aí que governam hoje as nações do mundo, 90% comprometidos com a nova ordem mundial, comprometidos com a besta, com o sistema babilônico. Então é uma amálgama, né? Uma amálgama de religião, política e pseudociência. Então, tudo isso é a religião da Babilônia. E aqueles que estão no mundo vão ouvir os falsos profetas. Então vejam só, eu tenho esse livro aqui,
que é o último Papa. Vamos ver aqui o que esse autor, Robert Howells, o que esse autor fala. Bom, vou ler um pouco sobre ele aqui, né? Robert Howells nasceu em Londres em 1968 e passou os últimos 20 anos investigando mistérios religiosos e históricos, incluindo o Priorado de Sião e o livro A Profecia dos Papas, obra atribuída a São Malaquias, monge do século XII. Trabalhou como gerente da Watkins Books, uma das mais antigas livrarias esotéricas da Europa, e foi o principal consultor do documentário Linhagem, o filme, fazendo a mediação entre os produtores do filme e os membros do priorado. Bom, aí ele fala aqui sobre a profecia de São Malaquias, né, sobre os papas. Vejam só o que ele fala aqui sobre João Paulo II, que foi um dos maiores falsos profetas, né? Vejam só. João Paulo II, ele era Rosa Cruz. Tem um livro aqui, uma obra em inglês, que o autor coloca, dá provas sobre isso, né? Então vamos aqui. A profecia. De labore solis. A tradução disso aí, ó, a respeito, né, de João Paulo II, a profecia de São Malaquias diz que ele seria conhecido como o De labore solis. Isso em latim. A tradução em português, do trabalho do sol. Né, o sol. Vejam só, agora prestem atenção no texto que eu vou ler. Interpretação. João Paulo aceitava a concepção heliocêntrica do sistema solar. Ou seja, os católicos não precisam mais pensar que o Sol gira ao redor da Terra. Bom, eu tenho visto que a maioria dos católicos romanos, eles são refratários à verdade da palavra de Deus de que a Terra é plana, né, de que estamos protegidos por um domo que Deus, em todo o seu cuidado, né, isso é lindo, em todo o seu cuidado, colocou um domo para nos proteger. Né? Então, nosso Deus é muito sábio, ele é todo poderoso. Né? Então vejam aqui o que ele fala. Os católicos não precisam mais pensar que o Sol gira ao redor da Terra. A aceitação de um fato, ele está falando, tão evidente como a mecânica do sistema solar, poderia parecer um bom símbolo da obra de João Paulo II. Um símbolo da obra dele. Quer dizer, um falso profeta ouvido pelo mundo. Então as pessoas que estão sem a verdade do Evangelho, que não querem crer nisso aqui, que eles leem e alguns dizem que não, isso aqui eu não posso interpretar. Mas o Espírito Santo pode iluminar o seu coração. Você lendo isso aqui, a palavra, né, de Deus, não é isso aqui, é a palavra do Senhor, você lendo a revelação, né, e esperando que Deus se revele a você. Não lendo como um curioso. Vou ler só para ter um conhecimento intelectual. Né? Eu vou ler aqui. Não, eu vou ler e vou refutar um monte de coisa. Eu vou conseguir descobrir um monte de contradição. Não, assim você não vai encontrar o Senhor, não. Pelo contrário, você está, né, acumulando juízo para você. Para si próprio, né? Bom, embora essa não seja a mais clara das associações, né, de João Paulo II com o sistema solar, em retrospecto, ele poderia bem ser lembrado por esse epiteto como símbolo da sua perspectiva moderna. Quer dizer, a modernidade, né, da pseudociência,
a mente moderna, do homem moderno, que quer, na verdade, fugir de Deus, apesar de toda a religiosidade, né? Então, religião vazia, sem, né? Sem o poder do Espírito de Deus, né? Espírito Santo. Então, João Paulo II representa um momento decisivo em que a Igreja Católica pôde retificar aspectos do passado e começar a enfrentar o futuro. Quer dizer, né? Há indícios fortíssimos de que este aqui foi o primeiro Papa Illuminati, né? Totalmente maçônico, né? Que colocava aquela cruz vergada, né, diante das multidões, que é um símbolo de feitiçaria, na verdade, né? Para zombar dos fiéis totalmente enganados ali. Então, ele pode retificar. Retificar como? Né? Roma perseguiu quantos cristãos, quantos judeus? Eles mataram tantos, né? Na fatídica Inquisição. E essa Babilônia que aceita que todos os caminhos levam a Deus, que se o cara for um budista, não, ele vai ser salvo, né? Se a palavra diz que a salvação é apenas por Cristo, e, né, dá as mãos, tá tudo certo, tudo bonito, aí vai lá, anda de braços dados com os esotéricos, né, aqueles que rejeitam Cristo vindo em carne, né? Que muitas religiões dessas esotéricas, Nova Era, dizem que Jesus Cristo era apenas um espírito evoluído. Não, ele era um líder religioso. Não, ele era um comunista. Ele era aí, né? Jesus mesmo perguntou para os apóstolos, né? Quem dizem os homens que eu sou? Então os homens do mundo vão dizer muita coisa. E aí o que faz o Papa? Não prega a verdade. Vem aqui, tá todo mundo certo, né? Eu vou liderar vocês. Vamos fazer uma moderna Babilônia. E estamos caminhando para isso. Então, veja só o que ele fala aqui. O Papa João Paulo II entendia o teatro da mídia moderna, tendo estudado a arte dramática na sua Polônia nativa. Servia-se da publicidade como veículo para transmitir sua mensagem dele, né? Não a de Cristo. Ele era um homem de muita energia e carisma, que viajou extensamente por todo o mundo com sua marca registrada de beijar o solo logo que aterrissava. Esse gesto simples traduzia-se em todas as línguas como símbolo de bênção e humildade. João Paulo era um jovial senhor de 58 anos, quando foi eleito, e durante seu pontificado realizou centenas de encontros com chefes de Estado. Com milhares de outros que acompanhavam suas viagens, eu o vi em Varsóvia em 1991, no momento em que ele passava em seu papamóvel de teto aberto. João Paulo visitou Auschwitz e procurou reparar comportamentos historicamente ambíguos do Vaticano. Como é que ele vai reparar isso, gente? Não tem como. Não tem como. Né? Leiam em Apocalipse o que acontece com a Babilônia. Leiam lá. As experiências vividas durante a revolta de Varsóvia contra os nazistas e sob o regime comunista após a guerra o impeliam a promover a paz, sempre movido pelo desejo de sanar o passado e resguardar o presente. Ele condenou a guerra do Iraque e as injustiças do capitalismo. O Vaticano tem lá um banco muito poderoso, é acionista aí de, né, pode pesquisar aí, de empresas bélicas, né? Ele fala em paz e é contra o capitalismo. Tá certo. E opõe-se ao que considerava a verdadeira tirania da cultura consumista. Bom, tá certo. Então a cultura consumista, né,
é tirânica, certo? Então ele joga fora lá, né, os papas têm que jogar fora o carro de luxo que eles andam, né? E você aí que se diz comunista, meu amigo, saia pelado. Você tem que sair pelado, porque você sai de sua casa pelado para ir trabalhar. E cuidado, você não pode nem pisar no asfalto, viu? Você tem que ir pelo pedregulho mesmo, pela estradinha de chão, porque o asfalto ali, quem colocou, teve um lucro, pagou o trabalhador, foi a empresa que fez. Então tudo, né, decorre disso aí, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. E eles vêm com esse papo aí de anticapitalista, vai lá abençoar, né, o Fidel Castro, né, os regimes comunistas, né, e por aí vai. Bom, o pontificado de João Paulo II poderia parecer repreensível, mas sua popularidade encobre uma personalidade rígida na tomada de decisões, animada por uma sensibilidade tradicionalista e que esperava lealdade absoluta dos seus subordinados. Bom, isso é a história de todo o Papa, do papado em si, né? Então vejam só. Heliocentrismo. Então ele incutiu isso aí na cabeça dos fiéis da Igreja Romana, né? O heliocentrismo e, por consequência, o darwinismo, a evolução, o Big Bang, né? Que foi proposto, o Big Bang, por um padre jesuíta. Então vocês podem pesquisar aí, tem vídeo sobre isso no meu canal. E aí está. Você, né, que a palavra de Deus diz que a tradição anula a palavra de Deus. Jesus falou isso. Né? Todos nós sofremos disso um pouco, com certeza. Porque os nossos pais são humanos e muitas das vezes nos criam com o maior interesse no nosso bem, em determinadas tradições, mas que no fundo ofendem, né, a palavra de Deus. E a gente tem que escolher. Né? Jesus Cristo falou isso, que ele veio, de certa forma, trazer a espada, porque haveria divisão, né? Que aquele que Deus abriu os olhos para a palavra, não estou falando de uma religião aqui, estou falando da palavra de Deus, da verdade. Né? Tem um livro aqui chamado O Guru, que é de um rapaz que ele foi criado para ser um grande guru indiano. E ele se converteu lendo o Novo Testamento, lá na Índia. E ele teve que escolher entre a família e Cristo. Então, como ele tinha tido uma verdadeira experiência com o Senhor, ele escolheu seguir ao Senhor Jesus. Então, fiquemos com a palavra de Deus, sabendo que os falsos profetas vão ser ouvidos pelo mundo, mas aqueles que estão no mundo e são escolhidos do Senhor irão receber a palavra de Deus com alegria, e esses serão resgatados, assim como todos nós que cremos fomos, pela misericórdia de Deus, também resgatados dos nossos maus caminhos. Deus abençoe a todos e continuem a divulgar a verdade. Fica a dica.